Sou a doutora Rafaela Monteiro e hoje vamos mergulhar em algo que tem causado bastante repercussão na comunidade de saúde recentemente. Estamos falando de uma vitamina simples e acessível que você pode colocar bem debaixo da língua e que pode mudar o jogo quando se trata de apoiar níveis saudáveis de testosterona após atingir a fase adulta. Agora, antes de entrarmos nos detalhes, quero que você pegue um assento confortável, porque o que vou compartilhar com você hoje vai desafiar algumas das coisas que você pode ter ouvido sobre o suporte à testosterona. E acredite, ao final deste vídeo você entenderá por que o método sublingual, que é colocar algo debaixo da língua, está se tornando a escolha preferida de tantos homens que levam sua vitalidade a sério. Deixe-me começar com uma história. No mês passado, um paciente veio ao meu consultório. Vamos chamá-lo de Robert. Robert tem 56 anos, trabalha na construção, sempre foi ativo, sempre forte. Mas ultimamente ele me disse que vinha se sentindo estranho. Sua energia estava caindo ao meio da tarde, sua recuperação após os treinos estava levando mais tempo e ele simplesmente não se sentia mais como antes. Palavras dele, não minhas. Parece familiar. Bem, a história de Robert é a história de milhões de homens acima de 50 anos e tudo se resume a um hormônio crucial, testosterona. Agora, aqui está o negócio sobre a testosterona. Depois dos 30 anos, seus níveis de testosterona começam a diminuir naturalmente cerca de 1 a 2% a cada ano. Faça as contas comigo aqui. Quando você chegar aos 50 anos, pode estar enfrentando uma queda de 20 a 40% em relação aos seus níveis máximos. Isso é significativo. Isso é uma mudança de vida significativa. E essa queda não afeta apenas sua energia ou sua massa muscular. Estamos falando do seu humor, sua função cognitiva, sua densidade óssea, sua saúde cardiovascular e sim seus relacionamentos íntimos também. Mas aqui é onde fica interessante e é isso que a maioria das pessoas não entende. O problema nem sempre é apenas quanto testosterona seu corpo está produzindo. Também é sobre quão bem seu corpo consegue realmente usar o que está produzindo. E é aqui que nosso ingrediente estrela entra em ação. Sinais de que você pode ter baixo testosterona. Deixe-me apresentar a você a vitamina D3. Agora eu sei o que você está pensando. Vitamina D. Essa é a vitamina do sol, certo? O que isso tem a ver com testosterona? Bem, deixe-me dizer, a conexão é muito mais poderosa do que a maioria das pessoas percebe. E as pesquisas que apoiam isso são absolutamente fascinantes. A vitamina D não é tecnicamente apenas uma vitamina. Na verdade, ela é um precursor de hormônio, o que significa que seu corpo a utiliza para produzir outros hormônios, incluindo a testosterona. Vários estudos mostraram uma correlação direta entre os níveis de vitamina D e os níveis de testosterona em homens. Na verdade, um estudo pioneiro publicado na revista Hormone and Metabolic Research descobriu que homens que suplementaram com 3.332 unidades internacionais de vitamina D diariamente por um ano tiveram um aumento de aproximadamente 25% nos níveis de testosterona. 25%. Isso não é um pequeno aumento, é um aumento significativo, mensurável e que pode mudar vidas. O segredo da vitamina sob a língua é explicado. Mas é aqui que entra o método sublingual e isso é crucial. Quando você toma vitamina D por via oral, ou seja, engolindo um comprimido ou cápsula, ela precisa passar por todo o seu sistema digestivo. Ela é decomposta pelo ácido do estômago, processada pelo fígado e só então entra na sua corrente sanguínea. Esse processo pode levar horas e você perde uma parte significativa dessa vitamina ao longo do caminho. Estudos sugerem que as taxas de absorção oral de vitamina D podem ser tão baixas quanto 50% em alguns indivíduos, especialmente naqueles com problemas digestivos ou à medida que envelhecemos e nossa eficiência digestiva diminui. Agora, quando você coloca vitamina D debaixo da língua, acontece algo notável. As mucosas sob a sua língua são incrivelmente finas e altamente vascularizadas, o que significa que estão repletas de vasos sanguíneos. Quando você coloca um suplemento de vitamina D sublingual sob a língua e deixa dissolver,
Esses compostos ativos são absorvidos diretamente na corrente sanguínea, ignorando completamente o sistema digestivo. Isso significa uma absorção mais rápida, maior biodisponibilidade e mais daquela preciosa vitamina chegando realmente ao local onde precisa. Estamos falando de taxas de absorção que podem chegar a até 90% ou mais. E você começa a perceber os efeitos em 15 a 30 minutos ao invés de horas. Agora vamos falar sobre dosagem por um momento, porque é aqui que muitos homens ficam confusos. A ingestão diária recomendada de vitamina D é 600 unidades internacionais para a maioria dos adultos. Mas aqui está o problema com essa recomendação. Ela foi criada para prevenir doenças de deficiência, como o raquitismo, e não para otimizar os níveis hormonais para o suporte à testosterona. Pesquisas sugerem que a maioria dos homens acima de 50 anos precisa de algo entre 2.000 a 5.000 unidades internacionais por dia, dependendo de seus níveis atuais, exposição ao sol, peso corporal e estado de saúde individual. É mais uma coisa que você precisa saber. Se você estiver deficiente em vitamina D e estatisticamente falando, cerca de 42% dos adultos americanos estão, você não verá uma produção ótima de testosterona. Não importa o que faça, mas a vitamina D não funciona sozinha. E é aqui que precisamos falar sobre o elenco de ingredientes que podem potencializar seus efeitos e criar uma abordagem abrangente para o suporte à testosterona. Vamos falar sobre o zinco a seguir. O zinco é absolutamente fundamental para a produção de testosterona. Ele está envolvido na conversão de colesterol em testosterona e também ajuda a inibir a enzima aromatase, que converte testosterona em estrogênio. Agora, aqui está o problema. A deficiência de zinco é extremamente comum, especialmente em homens mais velhos. Estudos mostraram que a suplementação de zinco pode aumentar significativamente os níveis de testosterona, particularmente em homens deficientes. Um estudo descobriu que homens com testosterona baixa, que suplementaram com 30 mg de zinco diariamente por 6 meses, tiveram seus níveis de testosterona quase dobrados. Isso é algo poderoso. O método de administração sublingual de zinco é particularmente interessante porque o zinco pode ser agressivo ao estômago quando ingerido por via oral, causando náusea em algumas pessoas. Mas quando você o toma sublingualmente, você evita o estômago completamente, reduzindo o risco de desconforto digestivo e melhorando a absorção. A forma ideal para uso sublingual é o citrato de zinco ou gluconato de zinco, pois essas formas se dissolvem bem e são altamente biodisponíveis. Agora vamos falar sobre magnésio, outro mineral frequentemente negligenciado que desempenha um papel crucial na produção de testosterona. O magnésio está envolvido em mais de 300 reações enzimáticas no seu corpo, incluindo várias que estão diretamente relacionadas à síntese de testosterona. Pesquisas mostram que a suplementação de magnésio pode aumentar os níveis de testosterona livre e total, especialmente em homens que se exercitam regularmente. Um estudo particularmente interessante descobriu que atletas que suplementaram com magnésio tiveram um aumento de 24% nos níveis de testosterona livre após apenas 4 semanas. A forma sublingual de magnésio, normalmente cloreto de magnésio, é absorvida de maneira excepcionalmente eficiente através da mucosa oral. E como o magnésio também apoia a qualidade do sono e sabemos que a produção de testosterona atinge o pico durante o sono, você está obtendo um benefício duplo aqui. Sono ruim é uma das maneiras mais rápidas de diminuir seus níveis de testosterona. Portanto, qualquer coisa que melhore a qualidade do sono enquanto apoia diretamente a produção de testosterona é uma vitória para mim. Como a absorção sublingual funciona mais rápido? Agora vamos falar sobre algo um pouco mais exótico, o boro. O boro é um mineral traço que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas as pesquisas sobre o boro e a testosterona são absolutamente convincentes. Estudos mostram que suplementar com apenas 6 mg de boro por dia pode aumentar os níveis de testosterona livre em quase 30% em apenas uma semana. Como isso funciona? O boro parece reduzir a quantidade de testosterona que fica ligada à globulina de ligação aos hormônios sexuais,
o que significa mais testosterona livre circulando na sua corrente sanguínea, onde pode realmente fazer efeito. O boro também parece reduzir a inflamação e apoiar o metabolismo saudável de estrogênio, o que é importante porque à medida que os homens envelhecem, frequentemente experimentam um aumento nos níveis de estrogênio em relação à testosterona, uma condição às vezes chamada de dominância de estrogênio. Ao apoiar o metabolismo saudável de estrogênio, o boro ajuda a manter esse equilíbrio crucial entre testosterona e estrogênio, que é tão importante para a vitalidade masculina. A administração sublingual de boro garante uma absorção e utilização rápidas. Como é necessário em quantidades tão pequenas, um comprimido sublingual pode fornecer a dose perfeita sem risco de exagero, e você sentirá os efeitos muito mais rápido do que com a suplementação oral. Vamos falar agora sobre a vitamina K2, especificamente a forma MK7. Agora você pode estar se perguntando o que a vitamina K tem a ver com testosterona? E a conexão é fascinante. A vitamina K2 desempenha um papel crucial em direcionar o cálcio para onde ele pertence, seus ossos e dentes, e longe de onde não pertence, suas artérias e tecidos moles. Mas pesquisas recentes descobriram outro papel. A vitamina K2 parece estimular a produção de testosterona nas células de Leydig dos testículos. Estudos com animais mostraram aumentos significativos na produção de testosterona com suplementação de vitamina K2. E embora precisemos de mais estudos em humanos, as evidências preliminares são muito promissoras. A razão pela qual queremos especificamente a forma de MK7 é porque ela possui uma meia-vida muito mais longa no corpo em comparação com outras formas de vitamina K, o que significa que ela permanece ativa no seu sistema por mais tempo e oferece benefícios mais sustentados. Quando administrada por via sublingual, a vitamina K2-MK7 evita o metabolismo de primeira passagem no fígado, o que significa que mais dela permanece na sua forma ativa e disponível para uso pelas suas células. Melhor horário e dosagem para tomá-la. Agora, há outro ingrediente que merece nossa atenção, e esse é o extrato de fenogrego. O fenogrego é uma erva que tem sido usada há milhares de anos na medicina tradicional, mas a ciência moderna agora está validando o que os antigos curandeiros já sabiam. O fenogrego contém compostos chamados saponinas furostanólicas, que parecem estimular a produção de testosterona e, o mais importante, ajudar a liberar a testosterona ligada, de modo que mais dela esteja disponível em sua forma livre e ativa. Estudos clínicos sobre fenogrego são impressionantes. Um estudo constatou que homens que suplementaram com extrato de fenogrego tiveram melhorias significativas na função sexual, níveis de energia e bem-estar geral, com aumentos correspondentes nos níveis de testosterona livre. Outro estudo mostrou melhorias na força e na composição corporal em homens que tomaram fenogrego durante o treinamento de resistência. Quando o fenogrego é administrado sublingualmente, seus compostos ativos são absorvidos de forma rápida e eficiente. A dose sublingual típica varia de 300 a 600 mg de um extrato padronizado, e os homens frequentemente relatam perceber efeitos dentro de algumas semanas de uso consistente. Vamos também falar sobre a vitamina B6, particularmente em sua forma ativa, peridoxal 5-fosfato. B6 é crucial para a produção de neurotransmissores e hormônios e desempenha um papel específico na regulação dos níveis de prolactina. Aqui está o porquê disso importar. A prolactina elevada pode suprimir a produção de testosterona. Ao ajudar a manter os níveis de prolactina sob controle, B6 apoia indiretamente níveis saudáveis de testosterona. Estudos também mostraram que a suplementação com B6 pode melhorar o humor e reduzir sintomas de depressão leve, o que é importante porque a saúde mental e os níveis de testosterona estão intimamente ligados. A administração sublingual de B6 garante uma absorção rápida e disponibilidade imediata para as reações bioquímicas que dela precisam. Como as vitaminas B são solúveis em água, elas são particularmente adequadas para a administração sublingual, pois dissolvem-se facilmente e são prontamente absorvidas através das mucosas. Outro ingrediente poderoso que vale a pena discutir é o extrato de asfaganda.
Essa erva adaptogênica tem sido usada na medicina ayurvédica por séculos e pesquisas modernas agora confirmam seus benefícios notáveis para o suporte à testosterona. A ashwagandha atua reduzindo os níveis de cortisol, que é o seu principal hormônio do estresse. E aqui está o motivo pelo qual isso importa. O cortisol elevado de forma crônica suprime diretamente a produção de testosterona. É um balanço hormonal. Quando o cortisol sobe, a testosterona diminui. Vários ensaios clínicos demonstraram a capacidade da ashwagandha de aumentar significativamente os níveis de testosterona em homens. Um estudo particularmente robusto constatou que homens que tomaram 600 mg de extrato de raiz de ashwagandha diariamente por 8 semanas apresentaram um aumento de 18% nos níveis de testosterona em comparação ao placebo. Eles também relataram melhorias na força muscular, recuperação e vitalidade geral. Quando administrada por via sublingual, os compostos ativos da ashwagandha, especialmente os vitanolides, são rapidamente absorvidos e começam a atuar na redução do estresse e na otimização hormonal quase imediatamente. A força da sinergia sublingual agora quero abordar algo importante. Todos esses ingredientes que mencionei, vitamina D3, zinco, magnésio, boro, vitamina K2, fenogrego, B6 e ashwagandha trabalham de forma sinérgica. Isso significa que eles são mais poderosos juntos do que individualmente. Cada um apoia a produção de testosterona por meio de mecanismos diferentes e, quando combinados, criam uma abordagem abrangente que atua em múltiplos caminhos simultaneamente. Por isso, estou particularmente empolgado com formulações sublinguais que combinam esses ingredientes em proporções ideais. Você não está apenas recebendo nutriente, está obtendo um sistema completo projetado para apoiar níveis saudáveis de testosterona de todos os ângulos. E por serem sublinguais, você garante máxima absorção e biodisponibilidade de cada ingrediente. Deixe-me contar o que aconteceu com Robert, o paciente que mencionei anteriormente. Após revisar seus exames e perceber que seus níveis de vitamina D estavam baixos e sua testosterona na faixa inferior do normal, começamos um protocolo completo de suplementação sublingual que incluía todos esses ingredientes essenciais. Em 4 semanas, ele relatou sentir-se visivelmente diferente. Sua energia melhorou, seus treinos pareceram mais fáceis e ele dormia de forma mais profunda. Na marca de 12 semanas, reavaliamos seus níveis. Sua vitamina D passou de deficiente para ideal e sua testosterona aumentou 32%. Mas mais importante, ele se sentia como ele mesmo novamente. É isso que importa. Não apenas números em um relatório de laboratório, mas melhorias reais em como você se sente e funciona a cada dia. Sol versus suplementação agora. Eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, não posso simplesmente obter vitamina D do sol? E sim, a exposição ao sol estimula a produção de vitamina D na sua pele, mas aqui está a realidade. A maioria dos homens com mais de 50 anos não se expõe o suficiente ao sol para manter níveis ótimos de vitamina D, especialmente se você mora em latitudes mais ao norte, trabalha em ambientes fechados ou usa protetor solar regularmente. E mesmo que você se exponha ao sol, a capacidade da sua pele de produzir vitamina D diminui com a idade. Quando você chega aos 70 anos, sua pele produz cerca de 75% a menos de vitamina D, com a mesma quantidade de exposição ao sol do que quando tinha 20 anos. Portanto, embora eu incentive a exposição ao sol de forma sensata, para a maioria dos homens acima de 50 anos, a suplementação será necessária para alcançar e manter níveis ótimos de vitamina D. E ao escolher a suplementação sublingual, você garante a entrega e absorção mais eficazes possíveis. Segurança e consistência. Vamos falar sobre segurança por um momento, pois isso é importante. A vitamina D3, quando tomada em doses adequadas, é extremamente segura. O limite superior tolerável estabelecido pelas autoridades de saúde é de 4.000 unidades internacionais por dia. Embora muitos especialistas sugiram que doses de até 10.000 I por dia sejam seguras para a maioria das pessoas, especialmente sob supervisão médica. O segredo é monitorar seus níveis.
Recomendo fazer um exame para verificar seus níveis de vitamina D antes de começar a suplementar e depois novamente após 3 meses para garantir que você esteja atingindo essa faixa ideal que para o suporte à testosterona geralmente fica entre 40 a 60 nanogramas por mil. Os outros nutrientes que discutir, zinco, magnésio, boro, vitamina K2, fenogrego, B6 e asvaganda também são muito seguros quando tomados nas doses recomendadas. O método de administração sublingual acrescenta uma camada extra de segurança, pois você usa doses menores que são absorvidas de forma mais eficiente, ao invés de doses maiores tentando compensar uma má absorção oral. Uma coisa que quero enfatizar é a consistência. Essas não são pílulas mágicas que funcionam da noite para o dia. A otimização hormonal é um processo. Você precisa ser consistente com sua suplementação, dar tempo ao seu corpo para responder e apoiar esses esforços com outras escolhas de estilo de vida saudável. Isso significa priorizar o sono, gerenciar o estresse, manter uma dieta rica em nutrientes, praticar exercícios de resistência regularmente e manter um peso corporal saudável. As vitaminas e minerais sublinguais que discutimos são ferramentas poderosas, mas funcionam melhor como parte de uma abordagem abrangente para a saúde e vitalidade. Deixe-me compartilhar outra história rápida. Eu tive outro paciente, vamos chamá-lo de Michael, que veio até mim com sintomas clássicos de testosterona baixa, baixa energia, diminuição da massa muscular, redução da libido e uma sensação geral de mal-estar. Ele tinha 62 anos e tinha sido informado por outro médico que esses sintomas eram apenas parte do envelhecimento e que não havia muito que pudesse fazer a respeito. Eu discordo fundamentalmente dessa perspectiva. Sim, o envelhecimento envolve mudanças, mas isso não significa que devemos aceitar o declínio sem lutar. Iniciamos Michael em um protocolo de suporte de testosterona sublingual e também abordamos seu sono, seus níveis de estresse e sua rotina de exercícios. Em 8 semanas, sua energia melhorou drasticamente. Ele voltou a frequentar a academia e estava realmente ganhando massa muscular. Seu humor melhorou, seus relacionamentos melhoraram, e ele me disse que se sentia como se tivesse recuperado uma década de sua vida. Essa é a força de otimizar seus níveis de testosterona de forma natural através de suplementação direcionada e biodisponível. TRT versus suporte natural. Agora quero abordar algo que surge frequentemente, a diferença entre suporte natural à testosterona e terapia de reposição de testosterona. TRT envolve a obtenção de testosterona sintética por meio de injeções, géis ou adesivos. E embora a TRT possa ser adequada para alguns homens com níveis clinicamente baixos de testosterona, ela apresenta possíveis efeitos colaterais e riscos, incluindo atrofia testicular, infertilidade, aumento na contagem de glóbulos vermelhos e riscos cardiovasculares potenciais. Além disso, uma vez iniciada a TRT, seu corpo pode parar de produzir sua própria testosterona, o que significa que você pode se tornar dependente dela. O suporte natural à testosterona, por meio de suplementação sublingual, funciona de maneira diferente. Você não está introduzindo hormônios sintéticos. Em vez disso, está fornecendo ao seu corpo as matérias-primas e cofatores necessários para produzir e utilizar sua própria testosterona de forma mais eficaz. Você está apoiando os processos naturais do seu corpo em vez de substituí-los. Essa abordagem é geralmente mais segura, apresenta menos efeitos colaterais e não traz os mesmos riscos de dependência. Dito isso, há alguns homens cujos níveis de testosterona são tão baixos que o suporte natural sozinho não é suficiente e a TRT pode ser necessária por motivos médicos. Essa é uma decisão que deve ser tomada em consulta com um profissional de saúde qualificado, que possa avaliar sua situação individual, realizar os testes apropriados e ajudá-lo a fazer uma escolha informada. Para a maioria dos homens acima de 50 anos, no entanto, o suporte natural à testosterona, por meio de suplementação sublingual, combinado com escolhas de estilo de vida saudável, pode fazer uma diferença enorme. E a beleza do método de administração sublingual é que você obtém absorção de grau farmacêutico, sem a necessidade de injeções ou receitas.
Você está assumindo o controle da sua saúde hormonal da maneira mais eficiente e eficaz possível. Conclusão: ao encerrarmos, quero deixar uma mensagem para você. Seus níveis de testosterona não precisam diminuir drasticamente à medida que envelhece. Sim, alguma queda é natural, mas as quedas acentuadas que muitos homens experimentam costumam ser devido a fatores corrigíveis: deficiência de vitamina D, sono inadequado, estresse crônico, má alimentação, falta de exercício e ingestão insuficiente de nutrientes essenciais. Ao abordar esses fatores e usar suplementação sublingual direcionada, você pode manter níveis saudáveis de testosterona até os anos mais avançados. O método sublingual que discutimos hoje, colocar vitamina D3 e esses nutrientes de suporte sob a língua, é uma mudança de jogo porque maximiza a absorção, minimiza o desperdício e oferece resultados mais rápidos do que a suplementação oral tradicional. É simples, acessível e respaldado por ciência sólida. Então, se você é um homem com mais de 50 anos que apresenta algum dos sintomas que discutimos, baixa energia, diminuição da massa muscular, recuperação lenta, redução da libido, alterações de humor, recomendo que faça exames de vitamina D e testosterona e considere incorporar um suplemento sublingual de alta qualidade na sua rotina diária. Dê 8 a 12 semanas de uso consistente e preste atenção em como você se sente. Acho que você ficará surpreso e satisfeito com os resultados. Lembre-se, envelhecer é inevitável, mas o declínio é opcional. Você tem mais controle sobre sua vitalidade e saúde hormonal do que imagina. A abordagem de vitamina D3 sublingual, juntamente com seus nutrientes de suporte poderosos, é uma das ferramentas mais eficazes disponíveis para ajudá-lo a manter sua força, energia e vitalidade por muitos anos. Obrigado por assistir e um brinde à sua saúde e vitalidade. O método de administração sublingual acrescenta uma camada extra de segurança, pois você usa doses menores que são absorvidas de forma mais eficiente, ao invés de doses maiores tentando compensar uma má absorção oral.